Porque em muitos lugares não se vê milagres, não se ouve de transformação de vida, de recuperação do drogado, da libertação daquele que está na bebida, restauração de casamento, e esses lugares se diz igreja. Por que isso acontece? Primeiramente, a paz do Senhor. Meu nome é Elianai Ramos Correia, sou pastor na Igreja Filadélfia e convido você a ficar conosco neste vídeo para que você tenha uma vida com Cristo ativa e experimentando o poder de Deus, o poder daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Efésios capítulo 5, 18 diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, esse versículo é chave para quem quer viver uma vida onde os milagres acontecem, onde você experimenta o que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Existem formas de conhecer a Cristo. Uma delas é o Jesus histórico, né? Se você for perguntar para as pessoas quem é Jesus Cristo, as pessoas vão falar: é o Salvador do mundo. Alguns vão dizer aquele que alguém acredita que morreu na cruz. Outros vão dizer que a história se divide em antes e depois de Cristo. E esse é o Cristo histórico. Depois tem também o Cristo, o Jesus que foi criado dentro das religiões, que é um Jesus que está dentro da caixinha, onde ele segue uma ética que parece bonita, que parece ser correto para aquelas pessoas que frequentam essa religião. Esse Jesus também, às vezes, ele se torna um Jesus cultural, né? Dependendo do tipo de cultura, é o tipo de Jesus que as pessoas acham ser o Jesus correto. E tem o Jesus ressurreto, que é o Jesus ressuscitado, que está vivo e que caminha com a sua igreja. Esse Jesus que opera sinais e maravilhas. Então, nós vamos tentar hoje chegar como ter acesso a esse Jesus. Olha só, para a gente conhecer esse Jesus, a gente precisa aceitá-lo como ele é, esse Jesus Cristo ressuscitado. Se você tem um Jesus cultural, um Jesus histórico, um Jesus que cabe dentro da tua mente, do jeito que você é, que tem que agradar você do jeito da tua forma de ser, você não vai ter encontro com Jesus verdadeiro. E eu afirmo para você que o Jesus que andou entre nós, em carne e osso, e hoje anda entre nós através do Espírito Santo, ele é bem diferente do que a gente possa imaginar. Olha só, Lucas capítulo 7, 19 diz assim: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Esse João, que chama os 2 discípulos para questionar o Senhor Jesus se ele é realmente o Salvador do mundo ou se ele tem que esperar outro, é o mesmo João que batizou o Senhor Jesus, é o mesmo João que, quando vê o Senhor Jesus vindo ao seu encontro, diz: é sobre ele que eu falava, é esse Jesus para quem eu estava preparando o caminho. E esse mesmo João, ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus Cristo e pousando sobre ele, e ouve a voz no céu dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então veja como que é possível que João, ele reconhece Jesus o Salvador, ele diz, quando Jesus diz: eu venho para ser batizado, João diz: não, como que eu vou batizar o Senhor? Se o Senhor é o Salvador do mundo, e o Senhor diz para ele: não, mas importa que assim seja para que se cumpra as Escrituras. João diz: eu não sou digno de carregar as suas alparcas, né, as suas sandálias. E agora ele está em dúvida, está se perguntando: será que ele é Jesus mesmo? Será que esse Jesus é o Salvador do mundo? Será que ele é o Cristo? Ele entra em dúvida e ele está
vivendo na época em que Jesus está em carne e osso. Então hoje você vai encontrar muitas pessoas que querem um Jesus conforme a sua cabeça. Era o que estava acontecendo com João. João queria um Jesus conforme a sua mentalidade e o jeito que ele achava que deveria ser. Por quê? Porque agora João está preso e o Senhor Jesus não foi visitá-lo. O Senhor Jesus não apareceu lá no cárcere. Olha que coisa. E na mente de João, quem sabe, eu estou aqui pensando, né? Porque a Bíblia não diz que João tenha recebido a visita de Jesus lá na cadeia. Então ele manda perguntar se é porque ele se desagradou de Jesus. E Jesus tinha umas atitudes, quem sabe que para João não eram estranhas, mas que para você talvez sejam estranhas. E eu vou mostrar para você essas atitudes. Marcos capítulo 7, versículo 33 diz assim: E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Aqui você pode entender um monte de coisa. Imagina, coloca os dedos no ouvido da pessoa, cospe e toca na língua. Pode ter cuspido na mão e tocado na língua, pode ter cuspido diretamente na língua dessa pessoa que era surdo e mudo. Gente, hoje as pessoas questionam toda a forma que o operador de milagres atua. Se o operador empurra alguém, porque empurrou. Se o operador derruba, se o operador grita, se o pregador anda demais, tudo é questionável. Tudo se questiona. E aí não recebe o milagre. Mas a pessoa que recebe o milagre, ela não está nem aí para a forma como o operador de milagre está agindo, porque ela precisa da sua cura. Mas tem gente que está sempre questionando por que assim, por que assado, porque acha que Jesus tem que agir dentro da ética que foi construída na sua cabeça. A tua ética não tem nada a ver com o Deus criador dos céus e da terra. O que para você é bonito, é educado, para Deus pode não ser. Olha só, João 9,6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Novamente, nós vemos o Senhor cuspindo no chão, fazendo lodo. Eu imagino se isso acontecesse numa igreja hoje. Alguém levar terra lá para dentro da igreja, cuspir, fazer lodo com aquilo, colocar no olho da pessoa, esfregar na cabeça, na cara, sei lá, qualquer coisa. As pessoas ficariam horrorizadas. Hoje as pessoas ficam escandalizadas se um pastor toma um copo de água, só assopra naquele copo, ora por aquele copo de água e dá para o enfermo. Ai, misticismo, sincretismo, está fazendo feitiçaria. Imagina se pegasse terra e cuspisse. Então, se você quer ver o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, você precisa estar aberto para o Deus da palavra, para o Deus da Bíblia. Aqui o Senhor deixa claro quem Ele é. Ele age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas a gente está sempre questionando as atitudes do pregador, as atitudes do operador de milagres. E enquanto você estiver questionando, você não vai receber o milagre de Deus, não vai ver o sobrenatural. Né? Olha só, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 13, diz assim: Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Não é por acaso aqui que eram as pessoas que guardavam o sábado. Pessoas que guardavam o sábado, se importando por que Jesus curou no sábado. No sábado não pode curar. Nessa igreja aí, que nos dias de hoje guarda o sábado, lá você não vai ver milagre nenhum.
Lá você não vai ver Jesus curando, não vai ver cego enxergando, não vai ver canceroso sendo curado. Não, porque eles estão preocupados com o sábado, continuam na mesma loucura, preocupados com o dia do sábado. Quando nós já sabemos, pelas Escrituras, fica claro que Jesus é o nosso sábado. Jesus é Jesus é o nosso dia de descanso. Em Jesus nós encontramos descanso. Então, essas pessoas que vivem preocupadas com leis, com regras, não vão ver milagres, porque as regras são mais importantes do que realmente conhecer a Cristo, ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Mateus 12, 22 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Irmãos, é impressionante. No Brasil nós temos muitos operadores de milagres. E eu gostaria de ter esse dom também. Gostaria, não tenho. Às vezes a gente ora, Jesus cura, mas não é uma sequência. Não tenho o dom ativado como alguns pregadores, alguns operadores de milagres no Brasil. Mas esses homens, eles sofrem tanta perseguição, são chamados de mentiroso, são chamados de vigarista, de pessoas que só pensam em dinheiro, e ninguém está preocupado, ninguém está com os olhos abertos vendo o que Deus está fazendo através da vida desses homens. Curas extraordinárias acontecendo diante dos olhos das multidões, e as pessoas: mas tu viu que horror, se jogou na piscina, viu que horror, fez não sei o quê, viu que terrível. Mas tudo questionam igual esses fariseus. Gente que não opera milagre, gente que não vive o sobrenatural, questionando quem está operando milagre. E, por incrível que pareça, se dizem crentes, se dizem evangélicos. Fariseus, bando de hipócritas que não se importam com a saúde das pessoas, não se importam com as pessoas, não se importa de ver uma pessoa curada, uma pessoa sarada, né? Se importa com a atitude, o jeito que está sendo feito. E alguns têm ainda a loucura de dizer: o diabo também opera milagres. Estou para ver Satanás operar milagres. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia não diz que o diabo veio para operar milagres. Marcos capítulo 6 e 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Novamente, nós vemos as pessoas se escandalizando porque Jesus era um homem comum, aparentemente. Era um homem que tinha irmãos, irmãs, filho de José, filho de Maria, o carpinteiro todo mundo conhecia. Então, quem anda perto do homem de Deus também às vezes tem dificuldade de receber o milagre, porque diz: eu conheço o meu pastor ali, casado com a fulana, tem os filhos, às vezes discute ali, o pastor anda de carro velho ou anda de carro novo, o pastor mora numa casinha, coitado, não tem dinheiro nem para a casinha, ou tem uma mansão, tá milionário, tudo questiona. Então, se escandalizam por causa da pessoa, pelo ser humano, e não consegue enxergar Deus agindo. Você verá o milagre de Deus quando você deixar de olhar para o homem e ver o agir de Deus na vida daquela pessoa. Olha só, nós lemos o primeiro versículo que não é para se embriagar com vinho onde há contenda. Aqui não está falando diretamente do vinho de beber. Está falando que você não deve estar embriagado em situações onde há contenda, onde as pessoas estão sempre criticando e entrando em intriga. Você já deve ter estado em algum lugar onde as pessoas estão questionando. Porque fulano é de Deus, fulano não é, olha o que ele fez, olha o jeito que ele age. Vinho onde há contenda. Mas a palavra diz que nós devemos estar embriagados do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Para operar milagre, para receber milagre,
você vai precisar estar cheio do Espírito Santo de Deus, embriagado. Uma pessoa em estado normal, normalzinho, cheio das éticas, dos conhecimentos humanos, não vai ver o milagre de Deus acontecer. A palavra do Senhor diz em Atos 2, no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Veja só, o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. Antes desse dia, os milagres aconteciam muito esporadicamente na vida dos apóstolos, dos discípulos, e só aconteciam porque Jesus estava presente. A hora que o Senhor Jesus subiu ao céu, os milagres cessaram. Eles não tinham poder neles para operar milagres. Mas a partir do momento que eles são cheios do Espírito Santo, eles começam então a operar milagres. Nós vamos ver isso. Olha só o que diz Atos 2 e 12. Todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Veja só, quem se maravilhava em ver as pessoas falando em outras línguas? Quem se maravilhava era quem entendia o que estava sendo falado. E os que zombavam são os zombadores de sempre. Aqui havia dois tipos de pessoas. As pessoas que falavam as línguas de outras nacionalidades, e havia as pessoas que falavam línguas estranhas, como está descrito em 1 Coríntios, no capítulo 14. Línguas estranhas ninguém entende. Então me admira e eu fico pasmo como algumas pessoas dessa igreja que guarda o sábado, igrejas que se dizem tradicionais, e pregadores de renome, eles dizem assim: não, o falar línguas é falar línguas de outros idiomas. Ou eles não conhecem 1 Coríntios 14, onde fala língua desconhecida, e o apóstolo Paulo deixa claro em Coríntios 13 que existe a língua dos homens, a língua dos anjos, e em 1 Coríntios 14, a língua desconhecida. Ele deixa claro que existe essa língua. Eles fazem de conta que a língua desconhecida não existe. Gente hipócrita, falsos mestres, mentirosos, cheios de demônios, com aparência de homens de Deus. Aparência, mas são cheios de demônios, para impedir o agir de Deus. Porque uma pessoa que não ora em línguas, não profetiza. Uma pessoa que não ora em línguas, não opera milagres. Uma pessoa que não ora em línguas, não edifica-se a si mesma. Uma pessoa que não ora em línguas, não permite que o Espírito Santo sonde o coração de Deus em favor dela. É o que diz as Escrituras. Então essas pessoas são, sim, pessoas possessas de demônios, porque às vezes a gente se engana, a gente acha que todo demônio é violento, aquele que bate, que quer gritar. Não. Tem demônio educadíssimo, cheios da ética, operando infiltrado dentro das instituições. E o que me entristece é saber que instituições que um dia foram cheias do Espírito Santo, onde se fala línguas estranhas, como a Igreja Assembleia de Deus, convida pregadores que não falam línguas estranhas e que falam contra línguas estranhas, que falam contra dizimar. Eu não sei onde é que essa gente está com a cabeça, convidando o lobo para ensinar as suas ovelhas para descarrilhar o seu povo. Então, você que está me ouvindo, abra o seu olho e siga a palavra de Deus. O crente deve sim falar línguas estranhas para poder ver o Jesus ressuscitado. Se você quer ver os milagres acontecer, a porta são as línguas estranhas. Olha o que acontece depois que o Espírito Santo desce lá no cenáculo e todos são cheios do Espírito Santo. Atos 2, 14. O pessoal começou a murmurar, achando que eles estavam bêbados, não, estavam cheios do Espírito Santo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia,
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Essa palavra profetizarão, ela não está falando que está largando palavra profética, não. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo e começa a falar em outras línguas, ela está profetizando em espírito. Isso já aconteceu com o rei Saul, quando se encontra com aquele grupo de profetas, e a palavra diz que estavam tocando tamboris e começaram a profetizar. E tem algum doido aí que se diz pastor, se diz reverendo e um monte de coisa, e diz que não, que falar língua é coisa de doido, que... Pois então, dá uma olhada lá em Saul. Alguns dizem que isso é coisa de agora. Dá uma olhada para Saul. Saul já foi cheio do Espírito e falava línguas. E se profetizar era falar línguas. E agora aqui novamente nós vemos o apóstolo Pedro falando. O que vocês estão vendo aqui não é que estão cheios de mosto. Eles estão profetizando. Foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. O profeta Joel sim largou uma palavra profética. Vai acontecer assim, assim diz Deus. Nos últimos dias derramarei do meu espírito, as vossas filhas profetizarão. Esse profetizarão é quando você está cheio do espírito e em espírito você começa a batalhar nas regiões celestiais. Mas tenta explicar isso para alguém que ainda não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e acha que é o dono da verdade. É quase impossível. Agora olha só. O apóstolo Pedro ele diz assim, diz Deus que do meu espírito derramarei. Agora olha o que diz o profeta Joel, 835 anos antes de Cristo. Joel 3:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Veja só. Joel diz, derramarei o meu espírito. Ele diz, Deus diz, derramarei o meu espírito. E o apóstolo Pedro diz, derramarei do meu espírito. Há uma diferença grande aqui. Derramar do espírito é pegar e derramar um pouquinho do espírito. Agora, derramar o espírito é tudo. É o que vai acontecer nos últimos dias. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Pedro, guiado por Deus, ele sabia que aquele derramar era o início. Era o início do avivamento, aonde o Espírito começaria a se derramar sobre toda a carne. Mas chegará o dia em que o Espírito será derramado sobre toda a carne. O Espírito vai ser derramado por completo, assim como Jesus Cristo viveu a plenitude de estar pleno do Espírito Santo. Porque nós hoje podemos experimentar uma gotinha do Espírito Santo. E se você tiver essa gotinha do Espírito Santo, você já vai ver os milagres do Senhor Jesus na tua vida, naqueles que te seguem, naqueles que te rodeiam, aqueles que andam com você. Agora, meu amado irmão, o meu convite para você, se encha do Espírito Santo. Procure uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade. Procure um pastor que seja cheio do Espírito Santo. Procure um lugar onde se dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. E o segundo, não dê ouvido à serpente. Se Eva não tivesse ficado escutando a serpente, não tivesse começado a conversar com a serpente, não teria caído. E o mesmo acontece hoje. Eu já vi pessoas que um dia foram cheias do Espírito Santo, assim como João olhou para Jesus, ele é o Cristo, e depois, será que ele é mesmo Cristo? Gente que foi cheia do Espírito Santo, começou a ouvir esses pregadores aí da internet, famosão. Línguas estranhas não existe, isso foi só um momento, já acabou o tempo da cura dos milagres. Se você ficar ouvindo essa gente, você vai cair em desgraça e vai perder a tua salvação por causa de dar ouvido a pessoas malignas. Então, o meu convite a você é: ore, busque ao Senhor e diga ao Espírito Santo: me batiza, me enche do teu poder.
Fica conosco nos próximos vídeos, esteja nos acompanhando aqui nesse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, Pastor Elianai Ramos Correia, e compartilha, dá um glória a Deus, dá um aleluia, envia para os teus amigos. Fica na paz do Senhor Jesus.